Bora, gente. Muita paz para vocês. Nossa aula 11. Nossa aula 11 é curta, certo? Mas vai falar de algumas coisinhas, algumas patologias, né? Alguns quadros, né? A gente sabe que a criança, ela é muito susceptível a patologias. As mais teoricamente bobas, né? As principais afecções infantis. Quem é mãe vai tirar de letra. E assim, cada um tem sempre uma receitinha, né, para aquele tipo de patologia. Quando a criança está lá dentro do útero da mãe, quietinho, aquecido, tomando o banhozinho dele com líquido amniótico, está protegido. Ele não conhece nada, ele nunca teve contato com micro-organismo, vírus, bactéria, nada. Então, o organismo dele desconhece qualquer coisa, qualquer tipo de antígeno, qualquer coisa que possa agredir o organismo dele. Então, assim, quando ele vem para o lado de cá, né, ele fica, como que se diz, ao léu. É por isso que é muito importante o leite materno, o colostro, que a gente já viu. O colostro é a primeira vacina natural do ser humano. E logo ele já sai da maternidade com 2 vacinas artificiais, BCG e hepatite, certo? Então, assim, por que ele já sai de lá? Porque a BCG já todo e qualquer hospital, exceto particular. E a gente ainda fala mal do SUS. A BCG é para tuberculose e hepatite para hepatite B, certo? Para superar, o que seria bom para ele não ter tanta exposição? Primeira coisa, o parto ser normal. O parto normal dá uma certa. Não é que dê resistência, não é que dê uma imunidade, mas dá uma resistência para ele. O parto normal. Paciência, mamãe precisa ter paciência. Até para dar o colostro, que mamãe não tem paciência porque demora o leite de descer e ela acha que não alimenta a criança. A alimentação introduzida de forma correta. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A criança não pode, terminou de sair da maternidade, tem umas mães que fazem um negócio de uma meladinha dentro de casa, que nada mais é do que uma panelão de feijoada e cachaça para todo mundo, onde todo mundo quer pegar a criança e quando não pega, no mínimo, tá, oh, que coisinha linda e tá, ó, cuspindo em cima dela. E tem mães que dá o tal do caldinho do feijão. A criança gosta? Claro que gosta. Diferente, ela gosta. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Higienização, e essa higienização que a mãe tem que ter com a criança, à medida que a criança vai crescendo, tem que ensinar ela. O lavar as mãos, a ida ao banheiro, antes de ir ao banheiro, depois que sair do banheiro, né? Como sentar à mesa, como lavar os alimentos, tudo isso, mamãe precisa de paciência para ensinar. E o esquema vacinal completo precisa, né? Infelizmente, é uma das coisas que a gente tem gratuita. E a gente ainda vai, quando vai fazer visita domiciliar, quando pede o cartão da criança, ainda tem criança que está com alguma vacina em aberto. Bem, um dos quadros, né, patológicos, um dos quadros afecções que acometem as crianças são as alergias. E é comum. Por que é comum? Porque ela veio de um mundo só dela, sem contato com nada. Origem alimentar. Existem crianças. Olha, tem mãe, eu fiz isso. Meu único filho, a primeira coisa que eu fiz para comprar do enxoval dele foi comprar aquela caixa da Lilo. Com mamadeira para cada tipo, colher de todo tipo. E é assim, gente, se as mães soubessem, a criança nunca ia ter contato nem com bico de chupeta, nem com bico de mamadeira. Porque é muito mais fácil ela pegar uma infecção intestinal,
em contato com esses utensílios. Ah, mas eu esterilizo. Eu também tinha panela de esterilização, que de esterilizar não esteriliza nada. E de qualquer sorte, a borracha da mamadeira, a borracha da chupeta mais gostosa é aquela mais velha, cheia de pintinha. Então não pode. Então o ideal é que ele só saiba que existe o peito, mais nada. Então, assim, as desinterias, né? As cólicas, um dos vídeos, inclusive, é sobre cólica. E o que é que a gente às vezes orienta a mãe? Que ela quer dar uma medicação, ela quer dar uma medicação para o filho. A gente diz assim, ô mãe, não dê não. Tome um chá e continue amamentando, porque se você está amamentando, não precisa você dar absolutamente nada para seu filho. Ele já está amamentando, já está sendo amamentado. Ô, gente, peraí, deixa eu botar minha gatinha aqui para fora, viu? Peraí. Desculpe, gente, é que a gatinha ela chega, ela quer sair, ela fica quietinha pedindo. Eu não ia botar, mas me dá pena. São meus filhos de 4 patas. Então, veja só. Existem coisas que às vezes a criança apresenta só com o leite do peito. E eu já tive a experiência com uma amiga que teve filho e enlouqueceu por causa de uma diarreia no recém-nascido dela, onde ela só estava dando peito. O que é que descobriu-se? Que ela estava comendo sarapatel, feijoada, tirando desconto. E não pode. Porque tudo isso, a gordura passa por leite e é prejudicial para a criança. Certo? Alergia respiratória, misericórdia. A questão de ter contato, aquelas roupinhas de lã, né? As roupas de criança tem que ser de algodão. Antigamente era uma roupinha de cambraia de linho, que não fazia nada na criança. Hoje as pessoas já compram aquele macacão lagartixa, cheio de lãzinha, que acaba com a criança. Então as alergias respiratórias, às vezes é um tipo de como é que chama? De lençol que está usando, da roupa que está usando, da fralda que está usando, né? E que causa, ela vai começar a espirrar, vai ter coriza, a congestão nasal, o próprio clima, ela pode ter alergia. Então tem que ficar atento para ver qual é o tipo de alergia que ela tem, para sair anulando os fatores que está causando isso. Picada de inseto. É assim, muriçoca. Ô, Jesus, pica o bichinho que ele fica todo vermelho. Então, gente, é o seguinte, o pediatra, claro, evidentemente, que tudo isso vai ser relatado ao pediatra e é ele que vai fazer, vai dar as diretrizes, certo? Para poder sanar o problema, ok? Otites, as infecções de ouvido. Oh, quanto faz isso? A forma errônea de você. Ó, gente, nem tudo eu vou ler, viu? Porque depois vocês. Eu vou mandar também uma apostilazinha para vocês, que tem mais coisa ainda. O uso de cotonete. Não se usa cotonete, nem adulto, nem criança. Às vezes, água cai no ouvido. Secreção devido à gripe. Às vezes você não está gripado e o ouvido fica oco, você fica meio. Na criança também acontece isso. Às vezes ela chora demais e acontece de entrar o engasgo com o próprio leite. Tudo isso pode causar uma infecção, um processo inflamatório no ouvido. Né? Ele aí fala assim, ó, a otite média, às vezes fica, como é que eu vou dizer? Ela pode ser mais profunda, vamos assim dizer. Não é isso não, mas ela pode ser mais profunda. A otite externa, que ele diz aqui que é por conta da umidade, ou seja, secar bem os ouvidos, ou seja, a questão da higienização, ele pode ser mais fácil de você evitar. Porque a otite média é mais profunda, às vezes é do própria criança que tossiu demais, que chorou demais, que por conta da alimentação, e pode acarretar no entupimento do conduto auditivo, certo? Mas assim, aí ele fala aí do cotonete, que é contraindicado, porque o cotonete, ele na verdade, o cotonete é igual a papel higiênico, que de higiênico não tem nada.
Então, assim, o cotonete, ao invés dele tirar, ele empurra o cerume para o interior do ouvido. Então, por isso que em criança e em adulto também não deve fazer isso. Infecção de garganta, que é useira e vezeira para criança. É muito. Ou seja, a infecção de garganta, ó, os pontinhos de pus, ó, ela tá demasiada, as amígdalas, e tá com os pontinhos de pus, certo? Como é que se dá? Às vezes você nem sabe. Eu tenho tanto cuidado com a alimentação, com o líquido que é ingerido por essa criança, às vezes você mesmo passa. A gente não passa de um para o outro só falando. Essa questão da corona, esse distanciamento, né, justamente para evitar as infecções aéreas, a criança do mesmo jeito. Tem mãe que beija a boca de filho e acha que porque ela é mãe não passa nada para o filho, certo? Então, assim, existem coisas, tem gente, tem visita, vocês devem conhecer alguém, tem visita que quando a criança logo nasce, a mãe não quer que veja. Deixa a criança, depois de 15 dias, depois de um mês, que é o ideal, vai ter as visitas, porque ela já está com o sistema imunológico dela melhorzinho, já tomou algumas vacinas, inclusive, certo? Mas a mãe já tomou o colostro à vontade, mas tem visita que acha que é porque a mãe está metida. É a filha do rei, parece que só ela pariu, e não é, ela está certa. Ela precisa manter essa distância para evitar esse tipo de doença. Contaminação. A contaminação não vem de uma pessoa para outra. A própria infecção de garganta, a gripe, tudo isso são contaminações, ou seja, vírus, bactérias e parasitas que passam, que pode ser pela água, pode ser pelo alimento. Eu tenho uma amiga que quando teve filho, ela ficou horrorizada porque ela tinha todos os cuidados, que às vezes também, gente, isso aí é opinião minha, viu, gente? Às vezes o excesso prejudica mais do que ajuda, certo? Então ela ficou indignada porque a filha dela teve, no exame que deu coliforme fecais. Mas no sangue. Aí, o que foi descobrir? Os cuidados ela tinha, mas quem cuidava da criança não tinha. Não deu cocô para a menina. Mas a pessoa que cuidava não se higienizava e, consequentemente, ó, passou. Então, assim, é muito comum você ter uma criança com diarreia ou com disenteria e muitas vezes leva ao óbito, porque desidrata. Desnutrição e desidratação em criança é um inferno. Quando começa, pronto. Começou a vomitar, diarreia, fique com as antenas ligadas. Então é muito comum isso em criança por conta da higiene, que às vezes até mesmo com todo o cuidado que a mãe tenha, o excesso, mas mesmo assim ela consegue porque é muito fácil. Criança que está começando a engatinhar, o contato com o chão, quer que o pediatra orienta, deixe ela no chão. Agora, a higienização local tem que acontecer, entendeu? Olha uma criança subnutrida e desidratada. Olha o aspecto, olhos encovados, emagrecimento, abdômen distendido, pele ressecada, falta de turgor, pele preguiada, urina pouco, porque ela não tem líquido suficiente circulando, certo? Quando a criança, a diarreia não é tão rápida quanto o vômito. Os episódios de vômito, no primeiro você já vê, ó, os olhinhos, ó, encovados. Então, a criança, ela desidrata muito rápido. Por isso que os pediatras têm muito medo dessa questão. Ele pergunta logo, está fazendo xixi, quantas vezes no dia, está bebendo líquido? E aí vai começando a pesquisar para saber se ele tem uma propensão a ter a questão da desidratação. Catapora e cachumba. E aqui eu incluiria sarampo, mas não estava na literatura, mas a catapora é muito comum, principalmente em criança com 1 ano de idade ou até menos. É altamente contagiosa. Todo mundo já teve uma, toda criança vai ter. Existe, assim, toda mãe que tem filho já viu. Ela parece umas bolinhas, né? Cheia de secreção purulenta e coça para dedéu. E esse prurido, ou seja, essa coceira, é que faz essa disseminação. Tem pessoas que têm assim um monte, como essa criança que está aqui, mas tem umas, como meu filho, só teve um carocinho. Só um. E aí eu fico atenta. Quando tem surtos, eu fico atenta, porque se ele só teve um, eu fico com medo, apesar de que ele já foi vacinado.
Cachumba ou papeira, essa criança está do lado esquerdo, mas a papeira ela pode ser unilateral, como essa aqui, mas ela está bem inchadinha do lado direito. Ela pode ser unilateral ou bilateral. O que é a cachumba? O que é a papeira? É o entumecimento, é o edema das parótidas, né? Algumas pessoas chamam de parotidite, certo? Então, incha. Existe como é que chama? Um negócio que os mais velhos dizem que tem que ter cuidado, porque senão a papeira desce os ovos do homem. Não é que ela desce, que a impressão que dá, pelo menos eu pensava assim, é que ó, as bolas daqui ia descendo, ó, descendo até ir pro testículo, e não é assim. É uma doença glandular. E o que é os testículos? A gente viu lá atrás, é a glândula sexual do homem. Então, o vírus que se instala aqui na parótida pode se instalar no testículo, como pode se instalar no ovário da menina, entendeu? Então, ela não desce, ela não sai daqui e vai descendo. Ela se instala. O micro-organismo, ao invés de se instalar aqui, ela vai nas parótidas, vai se instalar no testículo do homem e aí causa esterilidade, certo? Qualquer uma das duas, a transmissão é pelas vias aéreas. Os sintomas são bem parecidos, exceto aqui na catapora cheio de petequiazinhas, com secreção purulenta, certo? Mas tem febre, o espirro, a tosse, tudo isso ele tem, certo? Anorexia, ou seja, a falta de apetite, certo? Principalmente na cachumba, porque na hora de engolir, dói. Então, ele não quer comer para não sentir a dor. Refluxo. O que é refluxo? É o retorno da alimentação. É por isso que as mães e os mais velhos diziam muito isso, né? Quando a criança terminar de comer, bota para rotar. E de uma forma bem simplória, é isso mesmo, certo? A criança precisa, primeiro, não comer demais, né? Porque existe a golfada, que seria, na verdade, o refluxo, né? Ela golfa e aí traz o que está no estômago. Aqui o desenho. Qual é o normal? É o alimento descer e ir para o estômago, né? Passa pelo esfíncter esofágico, ou seja, passa pela cárdia, né? E desce para o estômago. Olha o que acontece no refluxo. Desce e volta. De vez em quando a gente sente isso. Quem bebe demais, enche a cara, quando vai arrotar, volta tudo. Aí sente aquele gostinho amarguinho, que às vezes não tem nada no estômago, só vem a bile, sobe de volta. É um tipo de refluxo. Agora, tem gente que tem isso como quadro constante, frequente. E a criança pode acontecer isso. Por isso que não se deve dar um alimento exagerado e deve posicionar a criança de forma vertical para dar o alimento e conservar ela por alguns instantes até que o processo todo vá para o estômago direitinho. O estômago da criança é pequenininho. Gripe, resfriado, eu não vou fazer nenhum comentário, porque todo mundo conhece uma gripe, conhece o resfriado. Sabendo que, apesar que diz aqui, apesar de parecido, tem características diferentes, certo? São micro-organismos diferentes, vírus diferentes. O resfriado ele é mais brando, né? Já a gripe vem com febre, vem com astenia, ou seja, perda das forças musculares, leva você para a cama. E é assim, inicialmente, você pega um resfriado primeiro, consequentemente, logo depois vem a gripe. E na criança, o resfriado é muito comum porque ela brinca descalça, ela gosta de brincar com água, certo? As variações de temperatura, a criança muda logo. Então, gripe, resfriado, e tem que ser levado a sério. Repare que nós temos aí H1N1, que é uma gripe, mas com outra roupagem. Olha, já o corona já estando aí, com uma outra roupagem mais diferente ainda. Então, tem que se ter cuidados. Porém, a forma de contágio é a mesma, certo? E a forma de tratamento também é o mesmo. Bastante líquido para essa criança, certo? A criança, quando pega uma doença respiratória, ela precisa de muito líquido. Por quê? Para fluidificar a secreção. A criança não sabe tossir e escarrar, botar o catarro para fora, ela não sabe,
né? Hoje existem umas bombinhas que você... Hoje não, já existem as bombinhas desde a minha época que você bota no nariz e puxa. Tem mães que puxam com a boca. Mãe e filho, puxa com a boca na hora do desespero, certo? E assim, quanto mais fluida, mais fina a secreção, mais fácil de sair. Quem fluidifica é líquido. Nós adultos precisamos ingerir bastante líquido quando estamos com a gripe, para que a secreção fique mais fluida e aí consiga ser colocada para fora. O que a gente tem, gente? Aí eu ainda acrescentava, né, os quadros de doenças de pele, a assadura, né? As assaduras são muito comuns, principalmente pelo uso constante de fralda descartável, pelo contato direto com as fezes, com a urina. Então tem que se ter muito cuidado porque a pele da criança ela é muito sensível. O que é que limpa? Lenços umedecidos. Olha, lenços umedecidos é para tirar a gente do sufoco quando você vai para a rua com seu filho. Aí você usa lenço umedecido, né? Que hoje você tem os fraldários que já tem lá. Mas assim, o que é que limpa água e sabão? Terminou de fazer xixi, terminou de fazer cocô, vai lavar com água e sabão. O lenço umedecido, os higiapeles da vida, é ideal para a rua, no sufoco qualquer, certo? Enxugar bem enxuto o local e depois colocar uma pomada à base de óxido de zinco, o hipoglós, que antigamente, não é da época de vocês, o hipoglós até para você espalhar na pele era duro que nem o diacho. Tinha um cheiro característico, forte, era cinza. Você passava assim, aquela pasta demorava de sair, ficava na pele. Para sair demorava. E assim, era como se fosse uma segunda pele para essa criança. Hoje ela continua sendo boa, tá mais mudou a estrutura, tá bem melhor hoje de você passar, certo? O odor tá menos, apesar de que eu gostava muito do odor do óxido de zinco. Quem tiver aí filho e que já tenha usado sabe disso. Ou seja, não é só o hipoglós, mas é qualquer pomada à base de óxido de zinco, porque forma uma camada e permeabiliza. Se entrar em contato de novo com o líquido ou com a urina, a pomada não deixa passar para a pele, né? Então, veja só, gente. Para que você tenha uma criança que tem um quadro de assadura, que a gente está falando agora, é ser muito negligente como mãe. Você pegar uma criança e deixar ela 24 horas com uma... Como é que chama? Com a fralda descartável, é assim o cúmulo do cúmulo. E aí, quando eu falo, gente, fralda para criança é a de tecido. Ave Maria, eu vou lavar fralda, então você não pode ser mãe. Porque é para o conforto do seu filho. Antigamente tinha uma fralda enxuta, ela era de plástico, né? Ou seja, se usava para que não molhasse o lençol. E hoje a gente tem outros recursos para que isso não aconteça. A fralda descartável, o ideal é que você use durante a noite e quando vai sair. Agora sim, fralda de boa qualidade. Tem gente que gosta de comprar fralda barata, ela parte toda e aí deixa rapidinho na primeira mijada e encosta na pele da criança. Então, assim, quem quer ser mãe tem que abdicar de uma série de coisas. É isso que é gostoso ser mãe. Ser mãe não é só parir. Égua pare, cachorro pare, cobra pare. E nós precisamos ter um sentimento de segurança para essa nossa criança. Bem, o que é uma criança que quando você não tem mais jeito, que você não sabe como cuidar, ou que cuidou e não deu jeito em casa, né? Tem mãe que bastou uma febrezinha, ela não descobriu que o dente está nascendo e que ele causa tudo isso. Leva logo para o médico. E uma criança hospitalizada, gente, tem características que pode ser trauma para o resto da vida. Olha aí o que ele diz da criança. Para a criança, o hospital se identifica como local de tortura, de violência, de rupturas. Tira ela da mãe, tira do pai. Então, assim, é muito comum você ver uma criança que não pode ver uma pessoa de branco, porque ela tem medo. Eu, quando era criança, eu tive um tumorzinho na orelha, não lembro, foi a minha mãe que contava, e que eu, durante muito tempo, a isso eu lembro, eu não podia ver ninguém de branco porque eu tinha horror. Então, quais são as características de uma criança hospitalizada? Medo,
Ela fica assustada, triste, não quer comer, anorexia. Ela se sente abandonada pela mãe e pelo pai. E ela tem uma necessidade de chamar a atenção da pessoa mais próxima, que são vocês. O cuidador dela, a enfermeira, o técnico de enfermagem, é a pessoa mais próxima. Então, ela quer chamar a atenção de várias formas. Então, você tem que ter paciência. Por isso que eu sempre digo, gente, para trabalhar em pediatria, psiquiatria e geriatria, tem que gostar. A criança, ela quer chamar a atenção para ela. Então, ela vai chorar, vai espirrar, vai fazer uma série de coisas. No horário da visita, ela vai logo ali para o corredor esperar a mãe. Agora é o seguinte, a unidade de pediatria é uma das poucas unidades que permite o acompanhante. Eles sabem da importância psicológica da mãe presente na unidade. E quem sofre nessas horas é a mãe, né? Que vai para lá para ficar perto do seu filho. Até a estrutura da pediatria, da unidade pediátrica, é diferente. Ela é mais alegre, ela tem bichinhos colados na parede, ela permite até que leve, é um aconselho do próprio pediatra, que deixa a criança levar uma boneca ou um travesseiro que ela goste, ou seja, alguma coisa de cunho pessoal, que ela se sinta assim acolhida, que ela se sinta bem protegida, entendeu? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Até a roupa dos profissionais em pediatria. Repare como é. Ou é de bichinho, ou é clarinha. É bem diferente, né? Hoje você já tem, até assim nas clínicas, até o dentista que vai, o odontólogo, ele vai fantasiado de alguma coisa. Hoje nós já temos grupos que vão para as pediatrias fazer algum tipo de atividade para alegrar as crianças. Quais são os nossos cuidados que a gente tem que ter com essa criança hospitalizada? Procure tomar cada contato procure tornar cada contato o menos traumático e agressivo possível. Quer ver uma coisa absurda? É você preparar a seringa, a medicação intramuscular na frente dela. Não se faz isso. Não se faz junto de adulto. Se vocês deram fundamentos, até o preparo da medicação é longe, é na unidade, para que a pessoa não veja. Porque a gente, burro velho, a gente tem medo da injeção só em olhar. Ganhar a confiança da minha irmã, se a criança não gostar de você, você não faz nada nela. E criança é muito verdadeira. Não quero. E não quer. Acabou. A tia é feia. E aí se esperneia, chora, não quer comer. Uma série de coisas que ela faz. Então, tente ganhar a confiança dela. Deve-se tratar a criança e a família com carinho, com palavras de conforto, chamando-as pelo nome. Não é meu sobrinho, não é meu bichinho, não é meu bonequinho, não. É José. Pode até chamar de Zé, Zezinho. O apelido combina. Mas meu sobrinho? Não, ele não é seu sobrinho. Meu neto, meu netinho? Não tem nada. Não. É o nome, ele tem nome. Cada procedimento, aqui quando ele fala tratar a criança e a família, gente, porque deixa eu avisar logo a vocês. Em pediatria, o pior paciente é a família. A mãe quer que você dê comida na boca do filho, ou seja, a mãe ela quer fazer de você uma extensão dela, e não é por aí. Você não é babá, você está lá para cuidar. Cada procedimento a ser realizado deve ser-lhe explicado com uma linguagem acessível ao seu entendimento. Ou seja, todo paciente, quando você chega, seu José, eu vou dar um comprimido para sua dor de cabeça, a criança não vai ser diferente, não. Zezinho, eu vou lhe dar um comprimido para sua dor, tá certo? Quando passar, você me avisa. Ou seja, uma forma em pediatria, algumas coisas que a gente aprende em fundamento, em pediatria pode. Certo? Toda ação deve ser realizada de maneira delicada, com tranquilidade, sem pressa. Às vezes requer assim um certo rigor, mas até o rigor que você faz com aquela criança, porque você pode perder toda a confiança que ela tinha. Quer ver uma coisa? Zezinho, vou aplicar uma injeção em você na bundinha, mas não vai doer nada. E vai doer. Olha, vai doer um pouquinho, é uma picadinha parecendo formiga, mas você é macho, você não vai chorar. Você não vai gritar. Ou seja, não engane. Vai doer, vai. Olha, não diga o doer, porque pode soar diferente, mas vai ser uma picadinha de formiga.
Evite conter a criança no leito com atadura ou qualquer outro tipo de amarrar a criança. Não faz isso não. Quer ver uma coisa perigosa? Na hora da injeção, ele começa a se espirninhar. Se não tiver uma pessoa dele que possa aprender a fazer uma tesourada nele com as pernas, não vá dar sozinha não, porque não vai dar certo. Chame alguém para lhe ajudar. E aí, se você contém, é pior, porque ele aí vai querer, de qualquer sorte, qualquer forma, tirar, e aí a força pode quebrar a agulha no músculo dessa criança. Então, evite. Se for o caso, até você, se não for a questão uma medicação de horário rígido, deixe para mais tarde. Então, foi o seguinte, eu vou e se acalme. Quando você se acalmar, eu venho e dou. O auxiliar de enfermagem deve estar sempre alerta ao seguinte: surgimento de reações de sofrimento e de dor. Mesmo que a criança não fale, isso é muito igual idoso. Ele não fala. Meu filho, quando era pequeno, ele tomava a injeção e ele não gritava. Descia lágrima, aquilo me matava. Então, tem crianças que estão sentindo alguma coisa e não diz. Então, tem que ficar atento. Por isso que a mãe, ela sabe o choro de dor, o choro da fome. A gente vai ter que fazer também um pouco... É assim, a gente é como se fosse as mães postiças lá no hospital. Necessidade do respeito à criança ou do adolescente, explicando-lhe o que será feito, o que facilitará sua colaboração. Isso é para qualquer paciente, eu acabei de falar. Descreva o que você vai fazer, porque aí ele não vai ficar olhando, assustado. Será que vai me matar? Será que vai me cortar? Entendeu? Conveniência de possibilitar o apoio, o carinho e a presença da família, fortalecendo a confiança na equipe de saúde, favorecendo a recuperação, a alegria e a autoestima. É por isso que é uma das poucas unidades que requer alguém da família, principalmente se for a mãe, porque dá uma segurança maior para a criança. Aí chega na questão das medicações. Eu não vou ler tudo, porque assim, as medicações, praticamente as normas são as mesmas de farmacologia, certo? Para o adulto, só que é o seguinte, claro que para a criança as dosagens são menores, a concentração é menor, até o sabor de determinadas medicações são diferentes, tem sabor de morango, tutti-frutti, né? Laranja. Então, assim, os pediatras, ele toma isso para si, já lhe dá prontinho para você administrar. Agora, tem que se ter cuidado na hora de administrar, certo? E aí ele diz aqui, para a administração de medicamentos, fluidos e soluções aos RNs, devem ser seguidos os princípios básicos empregados na administração de substâncias, é a mesma coisa. Porém, devido às características anatômicas, ou seja, é uma criança, é pequena, o organismo é pequeno, e funcionais dos neonatos, são as crianças que acabaram de nascer, alguns cuidados específicos são necessários, e aí o pediatra vai lhe dizer. Cálculo de medicação em pediatria? Eu não conheço pediatra que já não dê tudo bonitinho no prontuário. Ele sabe que a enfermagem tem problema com cálculo. É importante destacar que, em função da imaturidade funcional do fígado, dos rins e das alterações frequentes no peso corporal, o risco de intoxicação dos RNs por medicamento é muito alto. Ele pode, nunca tomou, e aí desencadear um processo tóxico e pode vir a óbito. Então, a dosagem da medicação tem que ser rigorosa, certo? Para não dar nenhum tipo de reação adversa. Atenção! A administração de medicamentos por via oral só pode ser utilizada nos bebês que estiverem sendo alimentados por sucção, copinho ou sonda nasogástrica. Isso para oral. Claro, você não está deglutindo, vai dar oral como? É uma questão de lógica. E é o médico que vai dizer se dá ou não. Ele sabe e não vai prescrever. A administração diretamente na boca dos RNs deve ser evitada, pois o sabor desagradável pode provocar náuseas e vômitos, acarretando também risco de aspiração. Se ele broncoaspira, ele pode levar a medicação para os pulmões e morrer por asfixia. Então tem que ter cuidado, certo? Ele aí está dizendo que quanto mais evitar dar medicação por via oral nos RNs, melhor.
O pediatra vai lhe dizer isso. O pediatra já sabe, não é você que vai decidir. As medicações na forma líquida podem ser misturadas ao leite materno ordenhado ou às formas lácteas e administrada por copinho ou sonda nasogástrica. Da mesma forma, se ele estiver realmente engolindo, certo? As medicações, eu estou lendo essas porque são coisas que eu estou chamando a atenção de vocês. São as medicações em forma de cápsulas ou comprimidos devem ser triturados e diluídos em água. Tem gente adulta que até hoje não toma comprimido. Aí ele fala, sugestiona aqui 5 ml de leite. Desculpe, gente. 5 ml de leite materno. Se ela estiver sendo amamentada, ordenha, bota assim, e orienta até a mãe a fazer isso. Mas assim, olha, dificilmente vocês vão ter uma criança, né? ORN, ou uma criança, uma lactente, que o médico vai passar um comprimido. Geralmente é líquido. Ou supositório. Eles gostam muito de supositório, o pediatra. A administração de medicamentos por via retal tem por objetivo a indução da evacuação ou fins terapêuticos. Ou seja, para tomar, para colocar, para ser inserido um supositório, ou é para estimular a saída das fezes, ou às vezes é para febre. Oxe, para febre é excelente, é rápido, né? E ela não vai sentir sabor, nem vai sentir nenhum tipo de desconforto. E geralmente os supositórios são menores. Quando é muito grande, o médico pede que corte. Eles já vêm já com a estrutura parecendo um foguetinho, como todos. Mas na criança, ele é menorzinho, certo? E a lubrificação é um pouco maior. Caso seja necessário o uso de medicações líquidas, elas devem ser administradas por sonda retal, de calibre adequado ao tamanho do RN. Isso aí é o médico que vai decidir. Geralmente quem faz é o enfermeiro, certo? Prescrito pelo médico. O local mais apropriado, né, para administração intramuscular, olha aqui, ó, no vasto lateral da coxa, mas também pode ser, ó, no vasto anterior, ou seja, em cima, né? Você divide aqui, ó, é como se você fizesse mentalmente, dividir aqui em 3 partes. Pronto. 3 partes desse músculo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Você divide em 3 partes, ó. 1, 2, 3. É exatamente aqui no meio que você vai administrar. E aí você tende a variar, principalmente vacina. Vai tomar 2 vacinas hoje. Você vai dar uma aqui no vasto lateral da coxa e a outra ou na outra perna ou no glúteo, em último caso. O pediatra não gosta muito do glúteo porque na hora que ele vira para deitar, dói. Então, no vasto lateral da coxa não incomoda tanto. E se tiver mais de um, aí você varia a musculatura. Pode ser a nível do glúteo ou nos vastos laterais de uma perna ou de outra, de uma coxa e de outra. Na administração de medicamentos fluidos e soluções, quando você vai instalar uma venóclise, olha aqui, eu não achei uma foto melhor, viu, gente? Olha o bracinho dele. Ele tá todo com o bracinho, com a medicação toda amarradinha. Explica-se isso tudo antes para ele. E você bota uma tala debaixo do braço para ele não tirar a medicação. Então, bota uma tala e amarra a tala no braço, certo? Isso aí requer... Olha, eu nunca fiz isso. Só vi fazer na faculdade. Então, assim, esse tipo de coisa, isso no estágio vocês vão aprender. O próximo não teve estágio, não tive, mas eu fugia que nem o diabo foge da cruz, né? Criança não é o meu forte. Algumas medicações, principalmente antibióticos, e aí tem, graças a Deus, alguns profissionais que não relutam muito na questão da antibiótico-terapia, são nefrotóxicas, ou seja, causam toxicidade renal nos rins, ou ototóxica, a nível de ouvido. Muitas vezes até podem até fazer ruptura de tecidos internos do ouvido, certo? Geralmente se usa uma bomba infusora. Todo mundo já deve ter visto uma que parece um cubozinho, né? Cheio de numerozinhos, que aí, como tem que ser a contagem, as gotas, tem que ser assim, microgotas, aí a bomba de infusão você como é que se diz? Programa e ela faz tudo bonitinho, né? No mínimo de 30 minutos. Ou seja, então você já sabe que antibiótico em criança não pode ser dado
né? Uma venosa que bota na seringa, bota na veia, no scalp, não. Bota na bomba de infusão. Esse foi o último slide de pediatria, certo? Eu vou passar os vídeos para vocês agora, certo? Para que vocês ilustrem a aula de hoje, tá bom? Beijo no coração de vocês.